O poder da esposa que ora. Capítulo 26. Seu livramento. Melissa estava preocupada com a atração que seu marido sentia pelo álcool. Marcos não era exatamente um alcoólatra, mas estava mostrando sintomas que lembravam o pai dele, que era alcoólatra. Ela orou para que não houvesse a possibilidade de ser transmitida ao marido qualquer tendência similar. Orou também para que seus filhos não herdassem o vício. Pediu a Deus que os protegesse até dos sintomas do alcoolismo. Até hoje o marido não se tornou alcoólatra e seus filhos adolescentes não mostram nem sinais da doença. Ela sente que o poder de Deus em resposta às suas orações desempenhou papel preponderante no sentido de impedir que herdasse essa condição. Estefânia se casou com José apenas pouco tempo antes de perceber que ele lutava com um espírito de lascívia. Não se tratava de ele não amá-la, mas estava lidando com os pecados do seu passado, uma vida promíscua, da qual ele nunca se afastara ou renunciara. Uma vez que ela reconheceu tratar-se de algo que o escravizava, orou pelo seu livramento. Como ele também desejava isso, não demorou muito tempo para que fosse libertado. Todos precisamos ser libertados às vezes, porque há muitos tipos de coisas que nos empurram para a escravidão. Deus sabe disso. Por que Jesus teria vindo como Salvador se não precisássemos de um? Por que ele nos teria ensinado a orar, livra-nos do mal, Mateus capítulo 6 versículo 13, se não tivéssemos necessidade disso? Por que ele prometeria livrar-nos da tentação, segundo Pedro capítulo 2 versículo 9, das garras de pessoas perigosas, Salmo 140 verso 1, das tendências autodestrutivas, Provérbios capítulo 24 versículo 11, de todas as nossas tribulações, Salmos 34 verso 17, e da morte, segundo Coríntios capítulo 1 versículo 10. Se ele não pretendesse fazer isso? Ele está pronto e disposto. Só temos de pedir. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás, Salmo 50 verso 15. Não é reconfortante saber que, quando as garras mortais das nossas circunstâncias nos aprisionam, Deus ouve nossos gritos de socorro. Ele vê a nossa necessidade. O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte, Salmos 102 versos 19 e 20. Como é gloriosa a certeza de que, quando parece não haver meios de escapar, Deus pode levantar-nos e afastar-nos do que está prestes a devorar-nos, Salmos 25 versículo 15. Quem não precisa disso? Mesmo que seu marido ache difícil admitir que precisa de ajuda. Alguns homens sentem-se fracassados se não puderem fazer tudo sozinhos, as suas orações podem ser essenciais para a libertação dele. Você pode orar ao libertador para que o liberte do que quer que o esteja prendendo. Mediante as suas orações, você pode ficar firme contra o inimigo que busca escravizá-lo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5 versículo 1. O melhor meio que conheço para ficar firme é colocar toda a armadura de Deus. É desse modo que oro por mim mesma e por meu marido, e achei muito eficiente. Em vez de explicar, quero mostrar-lhe como fazer esta oração. Oração. Senhor, temos instruções para orar ao Senhor nas dificuldades e o Senhor nos livrará, Salmo 50 verso 15. Estou orando agora e peço que o Senhor opere livramento na vida de meu marido. Livre-o de qualquer coisa que o esteja aprisionando. Liberte-o de, cite uma coisa específica. Livre-o rapidamente e seja uma rocha de refúgio e fortaleza de defesa para salvá-lo, Salmos 31 verso 2. Livre-o das mãos do inimigo, Salmos 31 verso 15. Leve-o a um ponto onde possa reconhecer a obra do diabo, e clamar ao Senhor por ajuda. Se a libertação que ele pede não for imediata, não permita que desanime, ajude-o a confiar em que o Senhor começou uma boa obra nele, e irá completá-la, Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dê-lhe a certeza de que mesmo em seu estado mais desesperador, quando achar impossível fazer qualquer mudança, o Senhor pode mudar tudo.
Ajude-o a compreender que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios capítulo 6 versículo 12. Oro para que ele seja forte no Senhor, e coloque toda a armadura de Deus, a fim de poder resistir às ciladas do diabo no dia mau. Ajude-o a usar o cinto da verdade, e colocar a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Capacite-o a tomar o escudo da fé, com o qual poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Oro para que ele tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo no Espírito, com perseverança e súplica, vigiando e mantendo-se forte até o fim. Efésios capítulo 6 versículos 13 ao 18. Instrumentos de poder. Salmos capítulo 18 versículo 2 e 3 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Salmos capítulo 91 versículo 14 diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Salmos capítulo 18 versículos 16 ao 19 diz: Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Salmos capítulo 56 versículo 13 diz: Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Lucas capítulo 4 versículo 18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,